Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Vando. E isso aconteceu com ele na cidade de Eunápolis, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 1998, o Sr. Vando era apenas um adolescente ainda. E tudo começa assim. Nesse tempo, eu era bem novo mesmo. E morava com os meus pais em uma casa humilde. Bom, o meu bairro pode-se dizer que era um local rural nessa época, porque tinha muitas matas e estradas de terras na região. E já, começando o relato, foi que, bem, em uma certa noite, há muitos anos atrás, é que eu fui, antes de dormir, no banheiro para fazer xixi. Mas o problema é que esse lugar ficava no quintal da residência. Então assim, eu saí de dentro de casa e fui andando até esse lugar para mijar. E para minha surpresa é que eu vi as galinhas da minha família no canto do galinheiro, todas agitadas, e se espremendo umas às outras, com medo de alguma coisa. Mas quando eu olho para a cerca do lado de casa, eu levei um susto, porque eu vi uma criatura com uma aparência demoníaca parada, só olhando para mim fixamente. Apesar de eu sentir muito medo, eu fingi que não vi esse bicho, e disfarcei e comecei a voltar para trás, sem chamar a atenção dessa criatura. E até que consegui chegar na porta de casa, e entrei para dentro, e fechei todas as portas e janelas. E eu fiquei com as pernas bambas de tanto medo que eu estava passando nesse momento. Bom, eu dei sorte porque aquela criatura estava do lado de fora da cerca do meu quintal, pois se tivesse do lado de dentro, eu correria um certo perigo de verdade. E uma coisa que era bem estranho nessa criatura, que lhe dava uma aparência macabra e assustadora, era o tipo de brilho que os seus olhos tinham, pois eram acesas iguais às luzes. No entanto, eu avisei o meu pai, e ele achou que fosse algum animal que queria pegar as nossas galinhas. Então logo ele pegou um pedaço de pau e foi atrás do animal em volta do nosso quintal. E nisso eu abri um pouco a janela e fiquei olhando para onde ele ia. E como os meus cachorros começaram a latir perto da cerca da residência, com isso meu velho foi até a porteira da entrada e saiu na rua. E ele começou a olhar pelo matagal, em um terreno baldio que tinha perto de casa. E depois eu não o vi mais. E assim eu fiquei preocupado, porque aquela criatura era muito maior que um cachorro grande. E nisso que passou uns 10 minutos, eu vi o meu pai correndo pela rua. E em seguida ele foi pulando a porteira da nossa residência. E já quando ele estava passando por cima dali, aí eu vi aquela criatura dos olhos acesos outra vez. E esse ser quase pegou o meu pai, quando ele estava pulando o portãozinho da entrada de casa. Mas o bicho, quando tentou pegar o meu velho, aquilo colocou as mãos no ferro da porteira e segurou ali igual gente. E o pior é que essa fera ficou em pé igual um homem, só em duas pernas. E em seguida esse bicho tirou as suas mãos ou garras do ferro e andou um pouco em pé e depois sumiu na rua. Eu não entendi nada, mas desconfiei que esse animal era um lobisomem, pois ele se parecia meio cachorro e meio macaco, e tinha uma pelagem escura e falhada. Mas fora isso tudo, o fato é que o meu pai conseguiu escapar do ataque desse bicho, e o meu velho correu
até que ele entrou em casa todo assustado. E ele não quis falar que bicho era aquele. Mas não acabou por aí essa confusão, pois o meu velho foi pegar a sua espingarda de caça e ficou na janela. Mas aquela criatura começou a rodear o nosso cercado. Eu perguntei para o meu pai por que ele não atirava naquele bicho. O meu velho disse que não iria fazer isso, porque ele estava do lado de fora da nossa casa. E ele só iria atirar se o animal entrasse no nosso quintal e viesse tentar nos pegar. Eu achei estranho essa conversa, mas pelo menos, já que parecia que o bicho não ia embora, o meu velho acabou atirando perto dessa criatura. E essa fera percebeu que estávamos armados. E assim esse bicho acabou sumindo pela escuridão da mata. Bom, nessa madrugada, nós não dormimos pelo medo dessa criatura voltar. E ainda bem que aquilo não apareceu mais depois que o tiro que meu pai deu para assustar essa fera. Mas quando chegou por volta das 4 horas da manhã, o meu pai viu alguma coisa e ele ficou de um jeito estranho. E logo depois ele foi para o quarto e pegou alguma coisa e colocou na sacola. E depois ele saiu para fora e foi no nosso quintal. Nessa hora eu ouvi o meu pai conversando com alguém. Então eu olhei escondido pela fresta da janela da cozinha e vi um homem estranho junto com o meu velho. Mas esse sujeito estava vestindo a roupa que o meu pai tinha acabado de colocar na sacola. E o que o meu pai fez em seguida é que ele pegou algumas coisas dentro da residência e fez uma pequena mala e depois ligou seu carro e sumiu com aquele homem estranho que tinha aparecido do nada no nosso quintal. E da conversa dos dois só deu para ouvir um pouco o que meu pai estava chamando a atenção daquele homem, para ele não fazer mais isso, pois da próxima vez iria acertar o tiro para matar. No entanto, quando amanheceu, o meu pai voltou em casa, e a ordem que ele passou a todos é que não era para nós falarmos do bicho que apareceu em casa para ninguém do bairro. Eu achei estranho essa história toda, mas eu desconfiei do homem que apareceu na nossa casa, que era ele que virava lobisomem. E quando passou-se 4 anos da aparição do bicho no nosso quintal, o mesmo homem que pediu roupas para o meu pai naquele dia de madrugada, ele apareceu de novo em nossa casa. E eu descobri que esse sujeito era o meu tio e primo do meu pai. E esse meu parente era um cara bem inteligente e informado. E parecia ser bem curioso também. E com certeza era uma dessas pessoas que gostava de ler livros estranhos e raros. Depois da visita desse meu tio, assim passou-se alguns anos. E certo tempo, eu fiquei sabendo que esse meu tio morreu a tiros, e ele foi encontrado no meio do mato e pelado. Bom, com certeza esse meu parente era que eu tinha mais suspeito de ser o lobisomem. É por isso eu descobri o porquê o meu pai não atirou no lobisomem para acertar naquele dia de madrugada. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Alves. E isso aconteceu com ele na cidade de Itamaraju, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2013, o Sr. Alves tinha 38 anos. E tudo começou assim. Eu moro em uma vila bem humilde da minha cidade. E tenho mulher e mais 2 filhos. Eu sou uma pessoa comum da minha região. Mas também gosto de me divertir nos bares na parte da noite,
bebendo cerveja e às vezes jogando dominó e jogos de cartas. E certo dia em que eu estava em um boteco, eu fiquei nesse lugar até por volta das 10 horas da noite. E assim logo eu saí desse estabelecimento e um dos meus conhecidos foi embora junto comigo. Enquanto eu andava junto com meu colega por uma rua de terra, logo o busão passou por uma estrada próxima de mim e parou no ponto. E vi que desceu um homem do transporte. E esse cara estava com uma bolsa nas costas. Mas até aí tudo normal. Mas a atitude desse homem era de ficar olhando para os lados. Acho que ele estava com medo de alguém estivesse ouvindo ou vigiando. Mas como a rua era bem escura, eu e meu amigo paramos de andar e nos escondemos em um arbusto na beira da estrada. E ficamos vendo o que esse sujeito iria fazer. Mas esse homem acabou entrando em uma trilha do matagal escuro e sumiu por aquele lugar. Achamos estranho a atitude daquele cara e do local por onde ele entrou, pois por ali só tinha matas a se perder de vista. É uma escuridão total. O fato é que ficamos pensando no que esse homem foi fazer por ali. E coisa boa não deveria ser. O fato é que nem eu e nem o meu amigo conhecia esse homem. Ele era um estranho para nós. Mas acabamos deixando isso para lá. E continuamos andando até chegar em nossas casas. E eu já na minha residência fui tomar um banho e jantei. E logo fui assistir televisão. Mas as horas foram passando. E quando deu por volta das 1h da madrugada, eu ouvi alguns barulhos pelo meu quintal. E com certeza era o meu cachorro. E assim eu saí de dentro de casa e fui olhar para ver o que estava acontecendo. E o que eu vi foi que o meu cachorro tinha rasgado alguns sacos de lixo e sujou todo o meu quintal. Eu fiquei bravo com isso, mas o que eu fiz foi pegar uma vassoura para limpar o local. E depois de ter pego a vassoura, fiquei varrendo toda aquela sujeira. E foi nessa hora que o meu cachorro, do nada, ficou latindo na direção da cerca de bambu da minha residência. E o meu animal de estimação ia andando em volta do cercado. Eu fiquei curioso e queria saber para o que o meu cão estava latindo. E assim olhei por cima da cerca, mas não vi nada. E depois fui para os fundos do quintal da casa para pegar o resto dos lixos. E vi que o meu cachorro estava alterado e ficava se afastando da cerca, chorando e latindo ao mesmo tempo. Eu estava achando muito estranho. Com isso, fui andando em direção do meu cachorro. E quando eu cheguei perto, do nada, eu ouvi um barulho de estralo na cerca. E não deu nem tempo de eu me virar para ver o que era, pois nesse instante eu só senti o peso de algo grande nas minhas costas e me derrubou no chão. E eu já caído no chão, eu fui me virar para ver o que estava acontecendo, o que tinha me atacado. Mas não deu nem tempo, porque já veio um animal enorme e escuro para cima de mim. Na hora eu pensei que era um grande cão negro. E assim começou a nossa luta. E como aquele bicho queria me morder, eu coloquei o meu braço na frente e peguei a minha vassoura rapidamente. E com o cabo da vassoura eu consegui me proteger das tentativas daquela fera me morder. E nesse momento de terror e risco de vida que eu estava passando, o meu cachorro me ajudou e começou a latir em volta desse bicho e ameaçava de mordê-lo. E a criatura deu atenção aos latidos do meu cachorro. E nesse momento de distração daquele bicho, eu aproveitei e dei várias cabadas de vassoura nesse animal. A fera ficou sem ação com as pancadas que dei nele. Eu consegui sair debaixo daquele bicho
e me levantei para correr dali. E o que ocorreu foi que, com a barulheira toda da briga no quintal da minha casa, foi que a minha mulher abriu as abas da janela para ver o que estava acontecendo. E nesse momento que ela viu a criatura, a mulher levou um susto, porque aquele animal, olhando para a janela, esse bicho se levantou e ficou em pé, só em duas pernas. Eu fiquei surpreso e não entendi nada nessa hora. Mas com o susto que a minha esposa levou de ver aquele bicho, ela gritou: "É um lobisomem!" E ela fechou a janela muito rápido. E com certeza a minha mulher estava certa, porque essa criatura tinha um corpo parecido com o de um homem, mas era todo peludo, com uma cor escura, e as orelhas e a boca eram parecidas com a de um cachorro. Mas os olhos daquele ser tinham uma luz estranha, e você vendo uma fera dessa na sua frente, parece que está em filme macabro. Enquanto esse lobisomem olhava para mim em direção da janela, eu aproveitei nesse momento, e o que eu fiz foi correr e entrei rapidamente para dentro da minha casa e fechei a porta. E eu tentando me recuperar do susto de quase morrer nas garras daquele monstro, e nisso ainda o que eu só ouvia eram os latidos do meu cachorro pelo quintal. E logo eu tomei coragem e fui pegar um facão para defender daquele lobisomem, pois eu não tinha nenhuma arma de fogo nessa época dentro da minha casa. E logo depois eu ouvi alguns barulhos na minha cerca, e quando eu olhei pela fresta da janela, eu não vi mais aquela fera. Mas mesmo assim, eu fiquei ali de vigia na minha casa até amanhecer, e passei a madrugada toda com medo. E também fiquei acalmando a minha mulher e filhos, para que eles não chorassem ou fizessem algum tipo de barulho que atraísse aquele lobisomem. Mas eu me aliviei quando amanheceu o dia, e a minha esposa não quis nem saber, e me mandou eu arrumar uma arma de fogo rápido, senão ela não dormiria mais em casa. Bem, isso foi fácil fazer. Eu consegui comprar uma espingarda usada de um vizinho próximo, e até avisei esse amigo do que aconteceu comigo, é porque eu comprei a arma dele. Mas mesmo passando os dias, quando chegava na parte da noite, eu já ficava esperto e com medo desse lobisomem aparecer outra vez. Mas se esse bicho voltasse de novo na minha residência, agora ele iria era levar chumbo mesmo. Mas fora isso, passou-se quase um mês desse episódio da aparição do lobisomem. E certa madrugada eu comecei a ouvir muitos latidos de cães perto da minha casa, e pareciam que esses cachorros estavam atrás de alguma coisa, pois os latidos pareciam estar cada vez mais próximos da minha casa. Eu já fiquei desconfiado e em alerta, e peguei a minha espingarda. Eu fui olhar pela janela para ver alguma coisa, mas não vi nada de anormal. Mas ainda eu estava bem assustado, e depois de um tempo, os latidos pararam. Mas mesmo que tudo voltou ao silêncio, eu não dormi direito nessa madrugada. E eu acordado ainda, por volta das 5 horas da manhã, de repente, passou na frente da minha casa aquele homem que desceu do ônibus e entrou na mata escura naquele dia em que eu fui atacado pelo lobisomem. E apesar de eu não conhecer esse cara, mesmo assim eu o chamei e avisei esse sujeito que ele estaria correndo perigo andando por aquele lugar naquele horário, pois eu alertei que eu tinha sido atacado por um lobisomem há pouco tempo dentro da minha própria casa. E ainda eu falei para esse cara que até comprou uma espingarda para acabar com um bicho se ele aparecesse na minha frente outra vez. E esse sujeito me falou que só estava passando alguns dias na casa de uma tia sua, que morava aqui por perto, e não sabia nada dessa história de lobisomem.
O fato é que esse cara não quis ficar conversando muito comigo e foi embora. Mas até hoje, depois de muitos anos, eu nunca mais vi esse sujeito andando na minha região. E também não ouvi nenhum outro relato da aparição desse lobisomem. E ainda, nessa época de hoje, eu me lembro do ataque que eu sofri dessa criatura. E da sorte que eu tive de não ser mordido por esse lobisomem. Só levei alguns arranhões. Por isso eu tomo cuidado de sair à noite a pé, pois essas criaturas existem e atacam as pessoas. Boa noite.